A sala de conferências cheirava a couro e charutos caros. Um aroma familiar após 9 anos sentado num canto a tomar notas que nunca seriam lidas. Os meus dedos moviam-se eficientemente pelo teclado, registrando palavras que nunca apareceriam em qualquer transcrição oficial. À volta da mesa, homens em fatos à medida discutiam territórios e percentagens num tom casual, como se estivessem a encomendar o jantar. No entanto, todos sabíamos que os riscos eram muito maiores. Mantive os olhos no ecrã, mantendo uma postura perfeita e uma expressão neutra. A invisibilidade era a minha maior habilidade, cultivada ao longo de anos de compreensão de que as mulheres em salas como esta sobreviviam sendo indispensáveis, mas invisíveis. Era um paradoxo que eu havia dominado no início da minha carreira, quando aceitei este cargo na Petro Industries, ingênua o suficiente para acreditar que era apenas mais um emprego corporativo. A expansão da orla marítima não é negociável, disse Leonid Morozov, seu forte sotaque russo enchendo o espaço. Era um homem corpulento, com cabelos grisalhos e olhos como pedaços de gelo. A sua presença dominava a sala, impondo atenção e medo. A minha organização investiu demasiado para simplesmente desistir. À sua frente, Maxime Petrov permanecia em silêncio. Ele raramente falava durante essas reuniões, preferindo deixar que os outros revelassem as suas estratégias enquanto observava. Era uma tática que eu tinha visto funcionar inúmeras vezes. Maxime era talvez uma década mais novo que Morozov, magro, enquanto o outro homem era corpulento, moreno, enquanto ele era grisalho. Mas o poder que exercia não era menos absoluto. Apesar de ter trabalhado diretamente para Maxime durante 9 anos, ainda não podia afirmar que o compreendia. Ele era controlado, calculista e totalmente impenetrável. Em todo esse tempo, ele nunca levantou a voz ou demonstrou emoção, além de um leve aperto nos olhos quando estava particularmente descontente. No entanto, as pessoas temiam-no mais do que temiam as demonstrações teatrais de raiva de Morozov. A zona ribeirinha pertence ao território neutro, interrompeu Dmitrianov, o segundo em comando de Maxime. Sentava-se à direita de Maxime, uma posição de honra e confiança. Chegamos a acordo sobre isto há 3 anos. Morozov riu-se, um som áspero que fez os meus ombros ficarem tensos, apesar de eu continuar a escrever. Os acordos mudam, as circunstâncias evoluem. Certamente que Petro compreende isso? Os meus dedos hesitaram por um momento. As circunstâncias que ele mencionou resultaram em 3 mortes no mês anterior e 2 desaparecimentos no mês anterior a esse. A zona portuária era mais do que apenas um território. Era um canal para tudo, desde cargas legítimas até importações menos legítimas. Quem a controlava metade da economia subterrânea da cidade. Maxim Morozov continuou, inclinando-se para a frente. Nós conhecemos-nos há muito tempo. Não há necessidade de tornar isto desagradável. Diga o seu preço, o que for preciso para que você veja a razão. Observei o reflexo de Maxime na janela atrás de Morozov. Sua expressão não havia mudado, mas a maneira como ele se comportava sugeria que estava calculando e avaliando algo. Essas negociações já duravam 6 semanas, com cada reunião ficando cada vez mais tensa. A cidade inteira parecia um barril de pólvora à espera de uma faísca. Tudo tem um preço, insistiu Morozov, confundindo o silêncio de Maxime com consideração. Dinheiro, território, oportunidades de negócios. Estou preparado para ser generoso. Então me diga, o que será necessário? A sala prendeu a respiração. Parei de digitar, embora mantivesse os olhos cuidadosamente fixos na tela. Com minha visão periférica, vi Maxime bater os dedos 1, 2 vezes, contra a mesa de mogno. Era um sinal raro que significava que ele havia tomado uma decisão. Diga o preço, exigiu Morozov, sua voz agora mais dura. Vamos acabar com este impasse antes que fique fora de controle. Maxime parou de bater os dedos. O silêncio prolongou-se por tanto tempo que me perguntei se alguém o iria quebrar. Então senti aquela sensação particular de formigueiro que significava que alguém estava a olhar para mim. Não era o olhar casual de homens que se tinham habituado tanto à minha presença, que já não me registravam como humana. Era uma atenção concentrada. Arrisquei um olhar para cima do meu portátil. Maxime estava a olhar diretamente para mim. O meu coração disparou no peito. Em 9 anos, ele tinha olhado para mim com atenção real talvez uma dúzia de vezes. Eu era um móvel para ele,
Uma função necessária, mas não uma pessoa. Agora, os seus olhos cinzentos seguravam os meus com uma intensidade que me tirou o fôlego. A secretária, disse ele com voz calma e segura. As palavras não fizeram sentido à primeira. Eu as ouvi, mas não consegui processar o seu significado neste contexto. Vi uma confusão semelhante nos rostos ao redor da mesa. O quê? Perguntou Morozov, a única palavra aguda de descrença. O olhar de Maxim permaneceu fixo no meu por mais um segundo antes de ele se virar de volta para Morozov. Você perguntou o meu preço. É isso, a secretária. Risos irromperam ao redor da mesa. Não dos homens de Maxim. Eles tinham aprendido há muito tempo que o seu chefe nunca brincava durante as negociações. Mas do lado de Morozov era um som cruel e desdenhoso, e tudo a que eu me tinha habituado neste mundo de homens poderosos que viam as mulheres como decorativas, na melhor das hipóteses, e irrelevantes, na pior. Está a brincar, disse Morozov, com incerteza a surgir na sua voz, enquanto estudava a expressão imutável de Maxim. Nunca brinco sobre negócios, respondeu Maxim. Quer a zona ribeirinha? Tudo bem. Em troca, ela vem comigo. Os meus dedos congelaram sobre o teclado. A parte lógica do meu cérebro gritava para eu continuar a digitar, para manter a minha fachada profissional e fingir que isso não estava a acontecer. Mas eu não conseguia me mover. Não conseguia pensar além da realidade surreal de que acabara de ser nomeada como pagamento numa disputa territorial entre chefes do crime. Alissa trabalha para a nossa organização há anos, disse Dmitri com cuidado. Reparei que ele também não estava a olhar para mim, como se reconhecer a minha humanidade tornasse as coisas mais complicadas. Ela lida com informações confidenciais e conhece as nossas operações de cor e salteado. Certamente há outro acordo. Esse é o meu preço. Moshin interrompeu ainda a observar Morozov. Aceita ou prepara-te para a guerra. A escolha é sua. O rosto de Morozov ficou vermelho. Trocaria a zona ribeirinha por uma secretária? Que jogo está a jogar, Petro? Nenhum jogo. Queria um preço. Eu indiquei-o. Encontrei a minha voz, embora mais baixa do que pretendia. Não sou uma mercadoria para ser trocada. Todas as cabeças na sala viraram-se para mim. Eu tinha quebrado a regra fundamental de falar sem ser interpelada. Mas eu tinha chegado ao meu limite de ser discutida como uma peça de xadrez, valiosa apenas para posicionamento estratégico. A expressão de Maxim não mudou quando ele olhou para mim novamente. Não, ele concordou baixinho. Você não é, ele continuou. E é por isso que isso funciona. Morozov consegue o que quer. Eu consigo o que quero. E tu? Ele fez uma pausa, algo indecifrável brilhando nos seus olhos. Tens uma escolha que não tinhas há muito tempo. Isso é absurdo, balbuciou Morozov. A mulher não é nada, apenas uma secretária que toma notas. Está a dizer-me que ela vale toda a operação da zona ribeirinha? Aparentemente, para mim, ela vale. A voz de Maxim permaneceu calma e quase entediada. Tem 48 horas para decidir. Em troca da transferência da Alissa para o meu emprego direto, quero a zona ribeirinha. Esses são os termos. Emprego direto? O que exatamente estarei a fazer? Exigi, encontrando coragem na minha raiva. 9 anos a engolir palavras, a ficar em silêncio e a agir com discrição. Que função eu supostamente desempenharia que valeria a pena abrir mão de milhões em receita? Maxim virou-se para mim pela primeira vez. O peso de toda a sua atenção era quase físico. Uma em que você realmente importa, disse ele simplesmente. Onde o que você sabe, o que você vê e o que você entende sobre tudo isso importa. Ele gesticulou vagamente para a sala. O negócio, todo o império, é realmente usado para algo além de digitar atas de reuniões que ninguém lê. A verdade das suas palavras atingiu-me com mais força do que eu esperava. Ele sabia, de alguma forma, que eu entendia muito mais do que qualquer pessoa jamais me deu crédito. Passei 9 anos observando, ouvindo e ligando os pontos que esses homens eram arrogantes ou estúpidos demais para ver. Não pode estar a falar a sério, disse Dmitri. Mas a sua voz carecia de convicção. Ele olhava para Maxim com algo próximo de compreensão, como se as peças estivessem a se encaixar. 48 horas, repetiu Maxim levantando-se. O movimento foi gracioso e controlado, sinalizando o fim da reunião. Pense bem, Leoned. Esta oferta não se repetirá.
Enquanto a equipa de Moxim começava a sair, eu permaneci paralisada na minha cadeira. Vitaly Knov, um dos seguranças, parou a porta. Menina Larissa, disse ele, o Sr. Petrov gostaria que se juntasse a ele. Não era um pedido. Guardei as minhas notas mecanicamente, fechei o meu portátil e levantei-me, sentindo como se as minhas pernas estivessem desconectadas do meu corpo. Ao passar por Morozov, senti o seu olhar a percorrer-me, avaliando e calculando, tentando entender o que Maxim tinha visto que ele não tinha percebido. Isto não acabou, gritou ele atrás de mim. Embora eu não tivesse a certeza se ele estava a falar comigo ou com a figura de Maxim que se afastava. O corredor fora da sala de conferências estava felizmente vazio. Segui Vitaly em direção ao elevador executivo, com a cabeça a girar. Devia ser algum tipo de jogo de poder elaborado. Uma tática de negociação que eu era inexperiente demais para reconhecer. Maxim Petrov não se importava com secretárias. Na maioria dos dias, ele mal reconhecia a minha existência. As portas do elevador abriram diretamente para o escritório privado de Maxim, um vasto espaço cheio de madeira escura e janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Ele estava agora junto àquelas janelas, com as mãos cruzadas atrás das costas, a olhar para o horizonte que controlava parcialmente. Senhor, comecei, com a minha formação profissional a entrar em ação apesar de tudo. Não compreendo o que acabou de acontecer. Não entende? Ele não se virou da janela. Você é uma mulher inteligente, Lisa. Talvez a pessoa mais inteligente naquela sala. Certamente consegue deduzir o meu raciocínio, não é? Coloquei cuidadosamente a minha bolsa do portátil no chão, ganhando tempo para pensar. Está a tentar provar algo, eu disse. Está a mostrar ao Morozov que valoriza coisas que ele não valoriza. Estás a estabelecer algum tipo de domínio psicológico. Parcialmente verdade. Ele virou-se e, sob a luz melhor do seu escritório, pude ver detalhes que nunca tinha notado antes. A cicatriz tênue ao longo da linha do maxilar e a forma como o seu fato caro não conseguia esconder completamente a tensão nos ombros. Mas não totalmente. Então explica-me, disse eu, a minha compostura cuidadosa a esmorecer à medida que ficava mais frustrada. Porque da minha perspectiva, acabei de me tornar uma moeda de troca numa guerra da qual nunca pedi para fazer parte. Algo que poderia ser respeito brilhou nos seus olhos. Fazes parte desta guerra desde o dia em que aceitaste este trabalho, Lisa. Só não eras reconhecida como participante. Ele foi até a sua secretária, serviu 2 copos de vodka proibitivamente cara e empurrou um na minha direção. Moraz aceitará os meus termos. Não tem escolha. A orla marítima é valiosa demais para ser abandonada. Eu não toquei no copo. E depois? Fui transferida para o seu emprego como se fosse um equipamento de escritório. O que isso implica exatamente? Significa que deixará de ser invisível. Ele tomou um gole medido da sua vodka. Deixas de ficar sentada num canto, fingindo não entender o que estás a ouvir. Deixas de te limitar a digitar e arquivar, porque essa é a única função que esses homens conseguem imaginar uma mulher desempenhando. O que exatamente estás a me oferecer? Uma promoção? O absurdo disso me fez rir. O som ecoou no grande escritório. Estou a oferecer-te relevância. A sua voz era baixa, mas firme. Durante 9 anos, foste a pessoa mais inteligente em todas as salas, e todos te trataram como se fosses papel de parede. Observaste negócios a desenrolarem-se, viste padrões e compreendeste conexões que os meus analistas levaram semanas a mapear. Não penses que não reparei. A sua admissão deixou-me em silêncio atordoada. Ele tinha reparado. Durante todo este tempo, eu tinha assumido que as minhas observações passavam completamente despercebidas. Preciso de alguém que veja o que eu vejo, continuou Maxim. Alguém que compreenda este mundo, mas que não seja corrompido pelo ego ou pela ambição. Alguém que saiba quando falar e quando ouvir. Tu provaste que és essa pessoa. Após 9 anos a permanecer em silêncio e invisível, a amargura tinha se infiltrado no meu tom de voz. E eu tinha sobrevivido num ambiente que destrói a maioria das pessoas. Ele pousou o copo. Sabes quantos assistentes e secretários trabalharam para vários membros da nossa organização durante o tempo em que estiveste aqui? Eu sabia. Eu tinha os visto chegar e partir. Eles foram vítimas de fazer as perguntas erradas, saber demais, ou simplesmente estar no lugar errado na hora errada. 17. Maxim respondeu à sua própria pergunta.
Ainda estás aqui porque és inteligente o suficiente para entender as regras, disciplinada o suficiente para segui-las e perspicaz o suficiente para saber quando elas estão prestes a mudar. Essas são qualidades raras, Lissa, especialmente a última. Finalmente peguei no copo de vodka, precisando de algo para ocupar as minhas mãos trêmulas. Isto é loucura. Estás a trocar a orla marítima por uma secretária porque achas que sou perspicaz. Estou a vender a orla marítima porque já não preciso dela. Retirar-te da organização de Morazv irá prejudicá-lo de maneiras que ele ainda não compreende. O sorriso de Maxime era frio e calculista. Ele sabe coisas sobre as suas operações que poderiam desvendar tudo. Tu estiveste nessas reuniões e ouviste essas discussões. Tu não és apenas um trunfo, Lissa. Para ele, tu és um risco que ele nunca segurou adequadamente. As peças encaixaram-se com uma clareza repugnante. Isto não tinha nada a ver comigo. Era para enfraquecer Morazv e remover uma fonte de informação, ao mesmo tempo que fazia uma concessão ridícula. Não sou uma espiã, disse com firmeza. Não vou trair confidências nem partilhar informações, independentemente de quem assina os meus cheques. Eu sei, respondeu ele. A resposta dele surpreendeu-me. Essa é outra razão pela qual te escolhi. A lealdade não é algo que o dinheiro pode comprar. Não a verdadeira. Provaste a tua integridade mantendo-te em silêncio, mesmo que falar pudesse ter ajudado a tua carreira. Isso é importante. Bebi a vodka de um só gole, sentindo-a arder ao descer. Estás a pedir-me para confiar em ti. Estou a pedir-te para confiares em ti mesmo. Ele aproximou-se, embora mantivesse uma distância profissional. Estou a pedir-te para parares de esconder aquilo de que és capaz. A questão é se tens coragem suficiente para sair das sombras. Coragem. A palavra despertou algo no meu peito. Passei tanto tempo a equiparar sobrevivência com invisibilidade que me esqueci de como era a coragem. Mas ali estava eu, a ser vista, realmente reconhecida como algo mais do que uma função. Senti aquele medo antigo e familiar a lutar com outra coisa, a possibilidade. O que aconteceria se eu recusasse? Perguntei. E se eu disser que quero ficar onde estou? Maxime estudou-me por um longo momento. Então fica. Encontrarei outra maneira de lidar com Morazv. Mas Lissa, ele fez uma pausa e pela primeira vez ouvi algo quase gentil na sua voz. Mereces mais do que passar a vida a diminuir-te para o conforto de homens menores. A verdade disso penetrou nos meus ossos. Pensei em Tatiana Laurent, uma das poucas outras mulheres que trabalhavam neste edifício, que era sempre respeitosa e apologética por ocupar espaço. Pensei em todas as vezes que engoli insights e enterrei observações, tornando-me conveniente e não ameaçadora. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Tem 48 horas. Maxim voltou para a sua secretária. O mesmo prazo que Morazv. Seja qual for a sua decisão, Lissa, saiba que eu a vejo. Sempre vi. Ao sair do escritório dele e descer de elevador até o andar administrativo, o meu reflexo na porta polida mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. O mesmo cabelo escuro estava preso num coque profissional. O mesmo fato cinza escuro e a aparência discreta permaneciam. Mas algo nos meus olhos tinha mudado. Durante 9 anos, acreditei que ser invisível me mantinha segura. Agora, porém, estava a ser-me oferecida visibilidade e reconhecimento, e todo o perigo que isso acarretava. A questão era se eu estava pronta para deixar de me esconder. Quando as portas do elevador se abriram, saí para o corredor familiar, sabendo que a minha decisão nas próximas 48 horas determinaria não apenas a minha carreira, mas todo o meu futuro. Não dormi naquela noite. O meu modesto apartamento de um quarto, longe das torres opulentas onde viviam homens como Maxim Petrov e Leonid Moros, parecia mais pequeno do que o habitual. Sentei-me à janela, observando as luzes difusas da cidade na chuva e revivendo cada momento daquela reunião surreal. As palavras da secretária ecoavam na minha mente, repletas de implicações que eu estava apenas a começar a compreender. O meu telemóvel vibrou por volta da meia-noite. Era um número desconhecido, mas reconheci o formato. Era o mesmo sistema usado para todas as comunicações internas da organização. A mensagem era breve. Sala de conferências às 9 horas. Venha sozinha. Olhei para o ecrã, com o pulso a acelerar. Ele queria encontrar-se comigo diretamente, o que nunca tinha acontecido em 9 anos. Eu deveria ter apagado a mensagem. Deveria ter relatado a alguém. Em vez disso, dei por mim a escrever.
Estarei lá. A resposta chegou imediatamente. Menina esperta. A condescendência nessas duas palavras fez-me cerrar os dentes. Mas eu tinha concordado, e recuar agora só mostraria fraqueza. Além disso, eu precisava de entender o que ele via quando olhava para mim e o que ele achava que eu valia. Cheguei ao escritório cedo na manhã seguinte, antes da equipa administrativa e dos executivos. O edifício tinha uma qualidade diferente nas primeiras horas da madrugada. Estava cheio de sombras e ecos. A verdadeira natureza do que acontecia ali era menos cuidadosamente escondida. A sala de conferências A ficava no 15º andar, não exatamente no nível executivo, e também não exatamente nos andares de trabalho. Um espaço liminar para reuniões que não existiam oficialmente. Moraz já estava lá, de pé junto às janelas, tal como Maxime estivera no dia anterior. Enquanto Maxime parecia contemplativo, Moraz irradiava uma energia mal contida, como um predador a andar de um lado para o outro na sua jaula. Lissa, disse ele sem se virar. Pontual. Agradeço isso. Coloquei a minha mala no chão, mas permaneci de pé, com a mesa de conferências entre nós. O que quer, Sr. Morose? Direto ao assunto. Também gosto disso. Ele virou-se e fiquei impressionada com o quão diferente ele parecia neste ambiente privado. Menos teatral, mais perigoso. Pedro colocou-me numa posição interessante. Estou curioso para saber o que pensa sobre isso. Não sei ao certo o que quer dizer. Não se faça de burra. Você é muitas coisas, mas burra não é uma delas. Ele aproximou-se e eu forcei-me a não recuar. Ele valoriza o suficiente para trocar a orla marítima. Isso é uma estratégia brilhante ou loucura completa. Preciso de saber qual das duas. Talvez devesses perguntar-lhe. Morozov sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O que Maxim Petrov vê na sua secretária que vale milhões em receitas? A pergunta pairou entre nós, carregada de perigo. A minha resposta revelaria o quanto eu compreendia e o quanto estava disposta a admitir. Ele vê alguém que presta atenção, disse eu cuidadosamente. Alguém que compreende o contexto. Contexto. Morozov saboreou a palavra. Quer dizer que sabe coisas. Esteve nessas reuniões e ouviu coisas que podem ser valiosas para a pessoa certa. Aí estava, a verdadeira razão para esta reunião. Ele queria saber se eu poderia ser convertida e tornar-me um trunfo que ele pudesse reivindicar para si mesmo. Passei 9 anos a aprender a manter a boca fechada, respondi. Isso manteve-me viva até agora. Viva, mas invisível. Ele estava tão perto que eu podia sentir o cheiro da sua colônia. Cara e forte. É isso mesmo que quer. Continuar a ser uma peça de mobiliário enquanto os homens tomam decisões sobre o seu futuro? Qual é a alternativa? Ser um peão no jogo de outra pessoa? Ou jogar o seu próprio jogo? A voz de Morozov baixou. Estou preparado para lhe fazer uma oferta, Larissa. Uma oferta melhor do que qualquer coisa que Petro tenha prometido. Eu devia ter previsto isso. É claro que ele tentaria recrutar-me para usar a jogada de Maxim contra ele. Estou a ouvir. Fica na minha organização. Vou duplicar o teu salário e dar-te um título real e autoridade efetiva. Não vais apenas tomar notas. Vais tomar decisões. Ele fez uma pausa. Também me contarás tudo o que Maxim Petro está a planear. A oferta era tentadora. Não podia negar isso. Dinheiro, poder, reconhecimento. Todas as coisas que eu me convenci de que não importavam. Mas o preço era claro. Trair Maxim, tornar-me um espião e trocar uma forma de prisão por outra. Por quê? Perguntei. Por que de repente te importas com o que eu penso e com o que eu sei? Ignoraste-me durante anos. Porque Petro me obrigou a olhar para ti. Havia um tom de respeito relutante na sua voz. Ele viu algo que eu não vi. Isso é inaceitável. Se és valioso o suficiente para ele trocar a orla marítima por ti, então és valioso o suficiente para eu manter. Manter, repeti a palavra, deixando-o ouvir como soava. A expressão de Morozov endureceu, como se eu o tivesse chamado de propriedade. Não finjas que não és uma mercadoria neste mundo. Todos nós somos. A única diferença é o preço que exigimos. Então, qual é o teu preço? Desafiei. O que trocaste para chegar onde estás? Por um momento, algo brilhou nos seus olhos. Poderia ter sido uma memória ou arrependimento. Então desapareceu, substituído por um cálculo frio.
Reconheço quando alguém está prestes a cometer o mesmo erro, porque tudo o que importa está em jogo. Achas que aceitar a oferta de Moxim seria um erro? Acho que Petrov nunca faz nada sem uma estratégia de 3 camadas. Qualquer que seja o cargo que ele está a oferecer-te serve primeiro aos seus propósitos. Morozov aproximou-se da mesa e serviu-se de um café que alguém deve ter preparado antes. Pelo menos comigo sabes onde estás. Estou a oferecer-te um acordo direto. Ganharás conhecimento e avançarás com Maxim. Se trabalhar com Maxim, passarás a vida a perguntar-te que jogo estás realmente a jogar. Ele tomou um gole, olhando para mim por cima da borda da chávena. Ele é mais perigoso do que eu, Larissa. Ele faz-te pensar que tens escolhas, mas na verdade estás apenas a seguir caminhos que ele já traçou. Essa avaliação era desconfortavelmente próxima dos meus próprios medos. E se Maxime estivesse simplesmente a usar-me como um peão num esquema maior? E se essa visibilidade repentina fosse apenas outra forma de manipulação? Preciso pensar sobre isso, disse eu, odiando o tom incerto da minha voz. Tens tempo. 48 horas até eu ter de responder aos termos de Petrov. Morozov pousou a chávena. Mas entende isto. Qualquer que seja a escolha que fizeres, estás a escolher um lado. Não há mais terreno neutro. Não depois da reunião de ontem. Ele deixou-me sozinha na sala de conferências com os meus pensamentos em espiral. Através das janelas, podia ver o sol a nascer sobre a cidade e a pintar tudo em tons de ouro e sombra. Bonito e enganador, como tudo o resto neste mundo. O meu telemóvel vibrou. Era Tatiana Lauron, uma das poucas pessoas neste edifício a quem chamaria amiga. Ela perguntou se eu queria tomar um café antes do início do trabalho. Respondi, sim. Fiquei grata pela desculpa para escapar da minha própria mente. Encontramo-nos no Café do Rés do Chão, um espaço concebido para proporcionar conforto e vigilância em igual medida. Tatiana parecia cansada, com olheiras que a maquilhagem não conseguia esconder. Noite difícil? Perguntei enquanto pegávamos as nossas bebidas. O Marcos está a dentar novamente. Não durmo mais do que 3 horas seguidas há uma semana. Ela sorriu, mas foi um sorriso forçado. E tu? Parece que viu um fantasma. Quase ri do eufemismo. Algo assim. Encontramos uma mesa no canto, longe dos outros clientes matinais. Tatiana estudou-me com a preocupação de alguém que aprendeu a ler nas entrelinhas de fachadas cuidadosamente mantidas. Isto é sobre a reunião de ontem, não é? Os rumores já estão a espalhar-se. Claro que estavam. Numa organização como esta, a informação circula mais rápido do que as comunicações oficiais. O que as pessoas estão a dizer? Que o Petro trocou-te pelo Moraz pela orla, que vai ser transferida e que houve algum tipo de confronto. Ela baixou a voz. Larissa, o que realmente aconteceu? Envolvi as mãos em torno da minha chávena de café, sentindo o seu calor penetrar nos meus dedos perpetuamente frios. O Mochim ofereceu-me um cargo diferente. O Moraz quer que eu fique. Tenho 48 horas para decidir que caminho seguir. Os olhos de Tatiana arregalaram-se. Ele está realmente a dar-te uma escolha. Aparentemente, isso é inédito. Ela inclinou-se para a frente. O que vais fazer? Não sei. Admitir isso parecia um fracasso. Ambas as opções me aterrorizam. Devo permanecer invisível e segura, ou entrar na luz e tornar-me um alvo. Nunca estiveste realmente segura aqui, Lissa. Nenhum de nós está. A voz de Tatiana trazia o peso da experiência. A questão é se estás disposta a arriscar a visibilidade pela chance de algo melhor. Mais o quê? Poder. Olha onde isso levou todos à nossa volta. Autonomia, ela corrigiu. A capacidade de tomar decisões em vez de apenas registrá-las. Usar tudo o que aprendeste em vez de enterrá-lo. Pensei em todas as reuniões em que participei, todas as ideias que guardei para mim mesma e todas as vezes que vi soluções que ninguém pediu. 9 anos de sufocamento intelectual, tudo em nome da segurança e da irrelevância. O que farias? Perguntei. Tatiana ficou em silêncio por um longo momento. Eu ficaria apavorada, disse ela finalmente. Mas também ficaria curiosa. Maxim Petrov não toma decisões precipitadas. Se ele acha que vales a pena, deve haver uma razão. Talvez seja a hora de descobrir do que realmente és capaz. As suas palavras ficaram comigo durante todo o dia, enquanto eu fazia o meu trabalho. Digitava notas de reuniões, organizava arquivos
e mantinha a fachada cuidadosa de normalidade, enquanto todo o meu mundo se equilibrava à beira da transformação. Por volta do meio-dia, Dmitry Ivanov parou na minha mesa. Ele nunca tinha feito isso antes. Ele sempre se comunicava por e-mail ou em breves encontros em salas de conferência. Lisa, disse ele com a voz cuidadosamente neutra. Posso ter um momento? Apontei para a cadeira vazia à minha frente, bem ciente de que os outros funcionários administrativos fingiam não estar a observar. Ele sentou-se, o seu corpo grande ofuscando o mobiliário padrão do escritório. Queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. A maneira como discutimos sobre si como se não estivesse na sala. O seu pedido de desculpas inesperado me pegou de surpresa. Tudo bem, não está tudo bem. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Trabalho com o Maxim há 15 anos. Nunca ouvi fazer uma oferta como esta antes. Acho que deves saber disso. Por que estás a contar-me isto? Porque mereces tomar uma decisão informada. Dmitry olhou à sua volta para garantir a privacidade antes de continuar. O Maxim vê coisas que o resto de nós não vê. As pessoas acham que ele é frio e calculista, e ele é, mas também é justo de uma forma que é rara neste mundo. Se ele diz que valoriza o que tu trazes para a mesa, ele está a falar a sério. Tu achas que eu devo aceitar a oferta dele, mas acho que deves confiar nos teus instintos. Eles mantiveram-te vivo até agora. Ele levantou-se, preparando-se para sair. Pelo que vale, espero que escolhas juntar-te a nós. Precisamos de alguém que não tenha medo de ver as coisas com clareza. Depois que ele saiu, fiquei sentado a olhar para o ecrã do computador, incapaz de ler as palavras exibidas ali. Todos pareciam ter uma opinião sobre o que eu deveria fazer e que caminho deveria seguir. Havia a clareza transacional de Morozov, o incentivo de Tatiana à autonomia e o apoio silencioso de Dmitry às intenções de Maxim. Mas nenhum deles poderia tomar essa decisão por mim. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Solicitei uma reunião privada com Maxim Petrov. A resposta chegou em poucos minutos. No seu escritório, às 19 horas. O andar executivo estava silencioso quando cheguei. A maioria dos funcionários já tinha saído. Vitaly Khinov estava de guarda do lado de fora do escritório de Maxim e acenou respeitosamente com a cabeça ao abrir a porta para mim. Maxim estava novamente em pé junto às janelas. Perguntei-me se era ali que ele vinha para pensar e planear, e para apreciar a vista da cidade que controlava parcialmente daquela altura. Larissa, disse ele sem se virar. Começava a perguntar-me se virias. Tenho perguntas. Ficaria desapontado se não viesses. Virou-se e apontou para a área de estar, em vez da secretária formal, um pequeno reconhecimento de que isto era mais pessoal do que profissional. Sentei-me na cadeira que me ofereceu, reunindo coragem. Moraz reuniu-se comigo esta manhã. Fez-me uma oferta. A expressão de Maxim não mudou. Mas algo no ar mudou. Mudou? Ele quer que eu fique na sua organização. Está a oferecer-me o dobro do meu salário atual e autoridade real em troca de informações sobre si. Inteligente. Maxim serviu 2 copos de vodka e empurrou um na minha direção, como tinha feito antes. Então, está a considerar a oferta? Estou a considerar tudo. Peguei no copo, mas não bebi. Preciso que me diga a verdade, Maxim. O que realmente quer de mim? Ele acomodou-se na cadeira à minha frente, seu corpo alto parecendo relaxado. O que acha que eu quero? Acho que quer enfraquecer Morozov removendo um trunfo que ele não sabia que tinha. Acho que quer alguém que entenda os padrões e possa antecipar movimentos antes que eles sejam feitos. Acho que quer usar o que eu sei. Tudo verdade, concordou ele, mas incompleto. Então complete. Maxim tomou um gole medido da sua vodka. Quero alguém em quem possa confiar num mundo construído sobre traição. Quero inteligência que não seja corrompida por interesses pessoais. Quero. Ele fez uma pausa e pela primeira vez vi incerteza na sua expressão. Quero parar de desperdiçar potencial. O meu potencial. O potencial de todos. Esta vida, este negócio, foi concebido para usar as pessoas e depois descartá-las. Tu viste isso acontecer. Na verdade, tu documentaste isso. Os olhos dele encontraram os meus. Estou a oferecer-te algo diferente, não segurança. Não posso prometer isso. Não poder no sentido tradicional, mas relevância. Propósito, a chance de realmente importar. Para ti, esclareci,
A chance de importar para ti, para si mesmo, corrigiu ele. Tudo o resto vem a seguir. Finalmente bebi a vodka, precisando da sua ardência para me estabilizar. Por que eu, Maxim? De todas as pessoas que podia ter escolhido a sério. Porque é o único que não quer nada de mim. A resposta dele foi simples e devastadoramente honesta. Todos na minha vida querem poder, proteção ou progressão. Tu só queres fazer o teu trabalho e ser deixada em paz. Esse tipo de integridade é raro e insubstituível, mas estás disposta a trocá-la pela orla. A orla é território. Território pode ser recuperado. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, mas alguém que vê com clareza, compreende sem segundas intenções e é confiável num mundo de mentirosos vale mais do que qualquer pedaço de terra. Pousei o meu copo. As minhas mãos estavam mais firmes agora. Se eu aceitar, as coisas vão mudar. Morozov não vai aceitar bem perder o que ele vê como seu ativo. Não, ele não vai. É por isso que preciso da sua resposta antes que as 48 horas acabem. A voz de Maxime estava calma, mas eu podia sentir a urgência por trás dela. Seja qual for a sua decisão, Larissa, tem de ser sua escolha. Não porque eu estou a forçá-la. Não porque Morozov está a ameaçá-la. A tua escolha. E se eu decidir partir, afastar-me de ambos, um lampejo de dor passou pelo seu rosto ao pensar nisso. Então também podes partir. Vou tomar providências para garantir a tua segurança. Vou garantir que tenhas os recursos para recomeçar noutro lugar. Mas não vou perseguir-te. A oferta era mais do que eu esperava. Mais liberdade do que qualquer pessoa neste mundo normalmente tem. Isso fez com que a sua declaração anterior sobre valorizar a minha autonomia parecesse genuína, em vez de estratégica. Preciso desta noite, disse eu, para pensar sem pressão, sem ninguém a tentar influenciar a minha decisão. Maxim acenou lentamente com a cabeça. Tens até amanhã ao meio-dia. Seja qual for a tua decisão, eu respeitarei. Quando me levantei para sair, ele gentilmente pegou na minha mão. O toque foi breve e profissional, mas fez-me sentir um arrepio no braço. Pelo que vale, disse ele baixinho, espero que escolhas o que for melhor para ti, seja o que for. Saí do escritório com essas palavras a ecoar na minha mente. Escolhe-lhe a ti própria. Uma instrução tão simples, mas que eu passei 9 anos a esquecer. Naquela noite, sentei-me novamente à janela, observando a cidade respirar lá embaixo. Em algum lugar entre aquelas luzes, Maxime Petrov planeava os seus próximos passos. Em outro lugar, Leonid Morozov calculava vantagens. Ali estava eu, uma secretária transformada em prêmio, tentando lembrar-me de quem eu era antes de aprender a tornar-me invisível. Ao amanhecer, encontrei a minha resposta. Cheguei ao escritório de Maxime às 11h45, 15 minutos antes do meu prazo. Vitali abriu a porta sem dizer nada. A sua expressão estoica não revelava nada. Lá dentro, encontrei Maxime em pé, a sua secretária, a rever documentos com a mesma concentração intensa que dedicava lá a tudo. Ele olhou para cima quando entrei e pude ver a pergunta nos seus olhos antes que ele tivesse a oportunidade de a formular. Tomei a minha decisão, disse eu com a voz mais firme do que me sentia. Maxime pousou os papéis e deu-me toda a sua atenção. Estou a ouvir. Aceito a sua oferta com 3 condições. Algo que poderia ser aprovação passou pelo seu rosto. Diga-as. Passei a noite inteira a preparar-me para este momento, sabendo que a forma como negociasse agora definiria o tom para tudo o que se seguiria. Em primeiro lugar, quero total transparência sobre o que espera de mim. Sem jogos, sem segundas intenções. Se vou ser útil, preciso de entender o quadro completo. Concordado? Em segundo lugar, tenho o meu próprio apartamento e o meu próprio espaço. Seja qual for este acordo, não vou mudar-me para um ambiente controlado onde a minha vida será monitorizada. O maxilar de Maxime aperta-se ligeiramente. O primeiro sinal de resistência. Não se trata de controlo. Trata-se de segurança. Se trabalhar diretamente comigo, torna-se um alvo. Aumente a segurança no meu prédio, mas preciso de um lugar que seja meu, não seu. Ele me estudou por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Aceitável. A terceira condição era a mais difícil. Era o limite que eu precisava estabelecer claramente. Se eu alguma vez disser que quero sair, você deve me deixar ir. Sem ameaças, sem consequências e sem me perseguir. A escolha é minha.
O silêncio que se seguiu foi tão longo que me perguntei se tinha ido longe demais. Mas quando Maxim finalmente falou, a sua voz tinha um peso que eu não esperava. Essa é a única condição que não posso garantir totalmente. Ele levantou a mão quando comecei a protestar. Não porque quero controlar-te, continuou ele, mas porque, uma vez que estejas totalmente integrada neste mundo, pode haver coisas que sabes que outros matariam para possuir. A tua segurança pode exigir proteção que considerarias prisão. A sua honestidade foi preocupante, um lembrete de que essa decisão não era apenas sobre emprego, mas sobre alterar fundamentalmente a minha posição em um ecossistema perigoso. Então prometa-me isso, eu disse. Prometa-me que, se isso acontecer, você sempre me dirá a verdade sobre o motivo. Sem manipulação, sem mentiras bonitas, sobre ser para o meu próprio bem. Preciso que me respeites o suficiente para seres honesto. Maxim contornou a secretária, parando perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Prometo. Transparência em ambos os sentidos. Lisa, saberás sempre qual é a tua posição. Então temos um acordo. Estendi a mão, formal e profissional. Ele apertou-a com um aperto firme e caloroso. Bem-vinda ao meu círculo íntimo, tal como ele é. O que acontece agora? Preparamo-nos para a reunião de amanhã com Moraz, que tem até às 17 para responder aos meus termos. Espero que ele tente negociar e, possivelmente, faça uma última tentativa para recrutar-te diretamente. Ele já tentou, admiti. Ontem de manhã, ele ofereceu duplicar o meu salário e dar-me autoridade em troca de informações sobre ti. A expressão de Maxim não mudou, mas pude sentir a temperatura da sala baixar vários graus. Estás a contar-me isso porque a transparência funciona nos dois sentidos. Deves saber que ele me abordou e que considerei a sua oferta. Olhei diretamente nos seus olhos. Escolhi este caminho, mas não era a minha única opção. Algo perigoso e satisfeito brilhou nos seus olhos. Ótimo. Nunca te esqueças de que tens opções, Lisa. Isso manterá ambos honestos. O resto do dia foi passado a preparar-nos. Dmitri informou-me sobre os principais participantes que estariam na reunião de amanhã, as suas posições e as suas prováveis reações. Vitali explicou-me os novos protocolos de segurança, incluindo a equipa secreta que monitorizaria o meu prédio a partir de agora. Seremos invisíveis, assegurou-me Vitali, enquanto eu revisava os planos com crescente inquietação. Não nos notará, a menos que haja algum problema. E se houver algum problema, ele sorriu sombriamente. Ficará muito feliz por estarmos lá. Então ficará muito feliz por estarmos lá. Naquela noite, quando regressei ao meu apartamento, notei imediatamente as mudanças. Havia novas fechaduras na porta. Câmaras discretas no corredor. O porteiro idoso tinha sido substituído por alguém mais jovem e mais imponente, que claramente tinha formação militar. O meu telemóvel vibrou quando fechei a porta. Maxim, é demais, respondi. Vou adaptar-me. A resposta dele veio rapidamente. É com isso que estou a contar. A reunião do dia seguinte estava marcada para as 14 horas em território neutro. Um clube exclusivo que não pertencia nem a Maxim nem a Morazvam, mas que ambos usavam para negociações delicadas. Vesti-me com cuidado, escolhendo um fato cinzento escuro que transmitia autoridade sem ostentação. Se ia deixar de ser invisível, precisava de ter a aparência adequada. O carro do Maxim foi buscar-me às 3h30. Ele já estava lá dentro, a rever notas no seu tablet. Olhou para cima quando me sentei no banco de couro, o seu olhar percorrendo a minha aparência com uma avaliação profissional. Parece pronta, disse ele simplesmente. Não me sinto pronta. Ótimo. O excesso de confiança é perigoso. Ele colocou o tablet de lado. Moraz tentará falar diretamente consigo. Ele fará com que pareça casual, até mesmo amigável, mas cada palavra será cuidadosamente escolhida para fazê-la questionar a sua decisão. Como gostaria que eu respondesse? Da maneira que achar apropriada. A resposta dele me surpreendeu. Não és minha marioneta, Lisa. Eu valorizo o teu julgamento. Usa-o. O clube era elegante de uma forma discreta que gritava dinheiro antigo e poder. Fomos acompanhados até uma sala de jantar privada, onde Morazzav já estava à espera, ladeado pelos seus conselheiros. Os seus olhos fixaram-se imediatamente em mim, absorvendo cada detalhe. Lisa, disse ele, levantando-se quando entramos. Estás diferente.
Sou a mesma pessoa que era há 2 dias, tens a certeza? O seu sorriso era cúmplice. Duvido. Moshin guiou-me até um lugar em frente a Morozov e sentou-se ao meu lado, em vez de se sentar à cabeceira da mesa. O simbolismo não passou despercebido a ninguém na sala. Essa negociação era sobre mim, e ele estava a reconhecê-lo abertamente. Podemos começar? Perguntou Maxim, num tom profissional. Com certeza, respondeu Morozov, recostando-se na cadeira e projetando uma confiança casual. Revi os seus termos, Petrov. A zona ribeirinha pela sua secretária. É uma proposta interessante e estou disposto a aceitá-la, com uma modificação. Aí estava, a contraproposta que me tinham avisado que esperasse. Mantive a minha expressão neutra enquanto Morozov continuava. Lisa vem comigo por um período experimental de 6 meses. Se após esse período, ela decidir juntar-se à sua organização, a zona ribeirinha é sua. Se ela decidir ficar, no entanto, o acordo é nulo. Era uma jogada inteligente, eu tinha de admitir. Ele estava a apostar que 6 meses sob a sua autoridade direta me fariam ver a sua oferta como superior. Ou talvez estivesse a apostar que poderia extrair informações suficientes nesse período para compensar a perda da zona ribeirinha. Não, disse Maxim categoricamente. Você nem sequer vai considerar. Morozov fingiu surpresa. Estou a dar-lhe uma escolha. Não é isso que você afirma valorizar? Uma escolha feita sob a sua influência não é uma escolha real, ao contrário da escolha que ela está a fazer sob a sua. O olhar de Morozov voltou-se para mim. O que achas, Lisa? Tens medo de passar 6 meses a trabalhar para mim? Medo de achar isso preferível? Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Esse era o momento sobre o qual eu tinha sido avisada. Morozov estava a tentar semear dúvidas e me fazer questionar as motivações de Maxim. Eu poderia ficar em silêncio. Poderia deixar Maxim lidar com isso. Essa seria a escolha segura. Em vez disso, inclinei-me ligeiramente para a frente. Acho que a sua oferta foi concebida para parecer liberdade, mas na verdade é uma forma diferente de controlo. Está a apostar que em 6 meses poderá manipular-me para que eu o escolha, ou que terá extraído informações suficientes até lá para que valha a pena perder a zona ribeirinha. O sorriso de Morozov alargou-se. Menina inteligente, aprendeu bem. Tenho estado atento durante 9 anos. É exatamente por isso que já fiz a minha escolha. Não estou interessada num período de experiência. Algo brilhou nos olhos de Morozov. Poderia ter sido respeito ou raiva. Tenha certeza? Porque uma vez que este acordo for finalizado, não há volta ao dar. Tenho a certeza. Ele estudou-me por um longo momento, depois desviou o olhar para Maxim. Treinou-a bem, ou talvez ela sempre tenha sido tão perspicaz e todos nós simplesmente não tenhamos percebido. A segunda opção, disse Maxim calmamente. É por isso que ela é valiosa. Morozov suspirou. Foi um som teatral que não conseguiu esconder a sua irritação. Muito bem. O prazo original permanece. A zona ribeirinha será transferida para mim. Lissa será transferida para si. Precisaremos de 48 horas para preparar a documentação. Concordo. À medida que a reunião continuava com detalhes técnicos sobre a transferência, sentia a realidade da minha decisão a assentar. Eu tinha escolhido Maxim, escolhido a visibilidade e escolhido assumir um papel que ainda não compreendia totalmente. Agora não havia volta a dar. Quando as pessoas começaram a recolher os seus materiais para sair, perto do final da reunião, Morozov levantou-se e contornou a mesa em direção a mim. Vitali ficou tenso, mas Maxim levantou ligeiramente a mão para permitir a aproximação. Posso ter uma palavra? Perguntou Morozov, num tom quase gentil. Olhei para Maxim, que acenou com a cabeça uma vez. Fomos para o lado da sala, longe o suficiente dos outros para criar a ilusão de privacidade. Quero que saiba uma coisa, disse Morozov baixinho. O que Petro está a oferecer-lhe, essa visibilidade, esse poder, tem um custo. Nunca mais serás apenas tu mesmo. Serás sempre o seu ativo, o seu conselheiro e a sua responsabilidade. É essa a liberdade que realmente desejas? Alguém é verdadeiramente livre neste mundo? Eu rebati. Todos servimos algo ou alguém. É verdade, mas pelo menos comigo, saberias exatamente o que estarias a trocar. Petro faz-te pensar que estás a fazer uma escolha, mas na verdade estás apenas a aceitar uma jaula diferente.
Pensei nas suas palavras, na segurança que agora vigiava o meu apartamento e em como a minha vida já tinha mudado. Talvez, disse eu, mas pelo menos é uma jaula onde as pessoas me veem como eu sou, em vez de como acham que eu deveria ser. A expressão de Morose suavizou-se quase imperceptivelmente. Sabes, disse ele, se as circunstâncias fossem diferentes, acho que poderíamos ter trabalhado bem juntos. Tens força interior, Larissa. Não deixes ninguém enfraquecê-la. Não pretendo fazê-lo. Ótimo, ele estendeu a mão. Então, suponho que isto seja um adeus. Ou talvez até os nossos caminhos se cruzarem novamente noutra negociação. Apertei a mão dele, sentindo a finalidade do gesto. Quando ele soltou a minha mão e voltou para o seu lado da sala, percebi que uma linha tinha sido ultrapassada. Eu já não estava em território neutro. Já não era invisível. Eu estava explicitamente alinhada com Maxim Petrov, com toda a segurança e perigo que isso implicava. A viagem de volta foi silenciosa. Maxim trabalhou no seu tablet enquanto eu olhava pela janela, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando chegamos ao seu prédio, ele finalmente falou. Lidou bem com isso. Melhor do que eu esperava. Esperavas menos? Esperava mais cautela. Foste ousada com Morozov. Não deveria ter sido? Maxim sorriu, revelando uma expressão rara e genuína. Não, deves continuar a ser ousada. É revigorante. Subimos no elevador privado até ao escritório dele, onde Dmitri estava à espera com arquivos e contratos. Passamos as 3 horas seguintes a rever a documentação, a assinar acordos e a entender exatamente o que a minha nova função implicaria. Será oficialmente listado como consultor estratégico sênior, explicou Dmitri, deslizando um contrato pela secretária. É vago o suficiente para abranger tudo o que Maxim precisa, mas específico o suficiente para lhe dar autoridade quando necessário. Examinei o documento observando que o salário era o triplo do que eu ganhava e que o pacote de benefícios incluía segurança. Isso é generoso. É apropriado, corrigiu Maxim. Irá trabalhar diretamente comigo nas decisões que afetam toda a organização. Deve ser compensada de acordo com isso. Ao assinar o contrato final, tornando tudo oficial, senti o peso do momento. 9 anos de invisibilidade e agora isto. Era assustador e emocionante na mesma medida. O que acontece agora? Perguntei, pousando a caneta. Agora vamos integrá-la adequadamente. Maxim levantou-se e dirigiu-se às janelas. Terás de te reunir com os chefes de departamento e compreender todo o âmbito das nossas operações. Participarás em todas as reuniões estratégicas como participante, não como anotadora. Também precisarás de formação em protocolos de segurança e avaliação de ameaças, e orientação sobre como navegar neste mundo a um nível que nunca experimentaste antes. Ele virou-se para mim. Já não estás em segundo plano, Larissa. Agora estás no centro das atenções, e isso requer um conjunto diferente de competências. A realidade era assustadora. Mas ali parada no escritório de Maxim como sua consultora estratégica sênior oficial, sentia algo que não experimentava há anos. Possibilidade. O futuro era incerto e provavelmente perigoso, mas cabia a mim moldá-lo. Quando começamos? Perguntei. Maxim sorriu levemente, mas com aprovação. Amanhã. Esta noite descansa um pouco. A tua antiga vida terminará à meia-noite. Amanhã construiremos a tua nova vida. Ao sair do edifício naquela noite, discretamente acompanhada por Vitali até ao meu carro, vi o meu reflexo no mármore polido do átrio. Era o mesmo rosto e a mesma pessoa, mas eu estava de pé de forma diferente e a olhar para o mundo com novos olhos. Eu tinha feito a minha escolha. Agora tinha de aprender a viver com ela. A minha primeira semana como consultor estratégico sênior do Maxim foi como aprender a respirar numa atmosfera diferente. Tudo o que tinha observado nas sombras durante 9 anos assumiu novas dimensões quando se esperava que eu contribuísse, em vez de simplesmente observar. Na manhã seguinte à conclusão do nosso acordo, Dmitri chegou ao meu apartamento às 7 da manhã com café e uma agenda que me fez a cabeça girar. Primeiro item, disse ele, acomodando-se na minha pequena cozinha como se fosse uma sala de guerra. Briefings dos departamentos. Precisas de entender todos os aspectos das operações, não apenas as partes que viste nas reuniões. Começamos com os negócios legítimos, a empresa de importação que servia como nossa principal fachada, os imóveis
e a carteira de investimentos. Depois, passamos para áreas mais sensíveis. A consultoria de segurança, que era, na verdade, um exército privado, a empresa de logística, que transportava mais do que apenas carga legal, e a rede de restaurantes e clubes que serviam como centros de informação. Documentaste a maior parte disso ao longo dos anos, observou Dmitri, observando meu rosto com atenção. Mas documentar é diferente de compreender as implicações estratégicas. Eu compreendo mais do que pensa, respondi, abrindo ficheiros no meu portátil. Por exemplo, o calendário de envios da empresa de importação correlaciona-se de forma suspeita com o aumento da presença policial nas docas. Alguém está a passar informações às autoridades. Dmitri ergueu as sobrancelhas. Você reparou nisso há 3 anos. Eu incluí isso num relatório trimestral que ninguém leu. Ele ficou em silêncio por um momento, depois riu. Um som que eu raramente tinha ouvido dele antes. Maxime estava certo sobre ti. Quantas outras observações estão enterradas em relatórios que ninguém se preocupou em ler? Mais do que eu posso contar. Nas horas seguintes, mostrei-lhe os padrões que eu tinha identificado, mas nunca tinha partilhado. A correlação entre certas reuniões e acidentes subsequentes envolvendo concorrentes, por exemplo. Mostrei-lhe como o dinheiro circulava pelos nossos negócios legítimos para ocultar a sua origem e as redes de lealdade e obrigação que mantinham a organização unida. Isto, disse Dmitri, apontando para a minha análise das estruturas de poder internas. É exatamente isto que Maxim precisa. Vês a organização como um sistema, não apenas como peças individuais. É assim que sempre a vi. Ninguém perguntou antes. Agora estão a perguntar. Naquela tarde, participei na minha primeira reunião estratégica como participante, e não como secretária. Era a mesma sala de conferências onde Morazvé tinha feito as suas exigências à beira-mar apenas alguns dias antes, mas desta vez eu estava sentada à mesa ao lado de Maxime e não no canto com o meu portátil. O desconforto foi imediato e óbvio. 6 chefes de departamento. Todos homens que se tinham habituado a ignorar-me agora tinham de reconhecer a minha presença como igual. A tensão era palpável. Vamos começar? Perguntou Maxime, com um tom de voz que deixava claro que quem tivesse algum problema com o novo arranjo poderia sair. A reunião abordou a expansão para novos territórios, especificamente bairros que tradicionalmente eram disputados entre organizações. À medida que os vários chefes delineavam as suas estratégias, notei os mesmos padrões que vinha vendo há anos. Abordagens agressivas que priorizavam o domínio em detrimento da sustentabilidade. Ganhos de curto prazo que ignoravam as consequências de longo prazo. Você discorda, disse Maxime, sem olhar para mim, mas claramente sentindo a minha reação. Todos se viraram para olhar. Eu passei 9 anos sem falar nessas reuniões. Os velhos hábitos gritavam para que eu me submetesse, pedisse desculpas e voltasse a ficar invisível. Em vez disso, inclinei-me ligeiramente para a frente. A estratégia se concentra demais no confronto. Vão conquistar os territórios, mas vão criar inimigos que passarão anos a tentar recuperá-los. Existe uma abordagem diferente, disse eu. Mas o chefe de segurança, Viktor Orlov, parecia cético. Abri os ficheiros no meu tablet e projetei-os no ecrã da sala. Esses bairros têm empresas que lutam contra esquemas de proteção de organizações menores. Em vez de lutar pelo controlo, oferecemos melhores condições. Fornecemos proteção que realmente funciona, taxas razoáveis e serviços legítimos. Não tomamos o território. Somos convidados a entrar. Isso é brando. Victor zombou. Este negócio requer força. Força sem estratégia é apenas violência, respondi calmamente. A violência cria ciclos de retaliação. O posicionamento estratégico cria lealdade. Maxim observava-me com o foco intenso que eu já começava a reconhecer. Continue. Descrevi um plano que vinha desenvolvendo na minha cabeça há anos, sem nunca esperar expressá-lo. Em vez de forçar a nossa entrada em bairros disputados, identificaríamos os operadores atuais mais opressivos e apoiaríamos discretamente as empresas locais a resistir a eles quando essas operações inevitavelmente entrassem em colapso sob pressão combinada. Estaríamos lá para preencher o vácuo, mas como protetores, e não como conquistadores. É mais lento, admiti, mas é sustentável e posiciona-nos como a escolha razoável, em vez de apenas mais uma ameaça. A sala ficou em silêncio. Então, Dmitri acenou lentamente com a cabeça. Pode funcionar.
Precisaríamos de identificar os bairros certos e o momento certo. Já o fiz, disse eu. Abri outro ficheiro. Este continha análises detalhadas de 3 bairros onde as condições eram perfeitas para essa abordagem. Esses locais têm empresas que estão prontas para se revoltar contra os atuais esquemas de proteção. Pequenos investimentos nos lugares certos poderiam inclinar a balança. Maxim recostou-se com algo que poderia ser satisfação cruzando seu rosto. Implemente isso. Comece com o primeiro bairro. Victor, você trabalhará com Lisa nisso. A expressão de Victor deixava claro que ele não gostava de receber ordens de uma ex-secretária, mas mesmo assim ele acenou com a cabeça rigidamente. À medida que a reunião continuava, senti uma mudança na dinâmica. Não era apenas permitido falar. A minha opinião era valorizada. A minha opinião era esperada e valorizada. Era exaustivo. Depois que a reunião terminou, Maxim fez um gesto para que eu ficasse enquanto os outros saíam. Quando ficamos sozinhos, ele foi até a janela, seu lugar habitual para pensar. Você vem planejando essa estratégia há algum tempo, observou. Já fazia anos que eu tinha começado a perceber o padrão de conflitos territoriais que nunca eram realmente resolvidos, e ele nunca tinha mencionado isso porque ninguém tinha perguntado. E sugerir mudanças estratégicas parecia estar além das minhas atribuições. Hesitei, mas decidi ser honesta, em parte porque não tinha certeza se queria me envolver mais nesse mundo do que o absolutamente necessário. Ele virou-se para mim e disse: agora não tenho o luxo da distância. Encarei-o nos olhos. Se vou fazer isto, vou fazê-lo direito. Isso significa usar tudo o que sei e tudo o que observei. Mesmo quando isso me coloca em conflito direto com pessoas como Victor. Especialmente então. Ele tem agido por instinto e tradição há 20 anos. Alguém precisa desafiar as suas suposições. Maxim sorriu, revelando uma expressão rara e genuína. Está a se adaptar a este papel mais rápido do que eu esperava. Isso é um elogio ou uma preocupação? Ambos. Ele aproximou-se. Havia aquela intensidade no seu olhar que sempre me fazia prender a respiração. És boa nisto, Lisa. Melhor do que provavelmente imaginas. Mas essa habilidade torna-te valiosa. E coisas valiosas atraem atenção. Atenção perigosa. Estou ciente disso. E tu? Ele estava perto o suficiente para que eu pudesse ver a cicatriz tênue ao longo da sua mandíbula. Notar o tom exato de cinza nos seus olhos. Porque preciso que compreendas uma coisa. A proteção que estou a oferecer vai além de detalhes de segurança e carros blindados. Trata-se de tornar-te intocável por associação. Mas isso só funciona se as pessoas acreditarem que és realmente minha. A linguagem possessiva deveria ter me incomodado. Em vez disso, senti uma estranha emoção pela certeza na sua voz. O que significa que precisamos ser vistos juntos. Não apenas em reuniões, mas socialmente. Precisa ser reconhecida como parte do meu círculo íntimo, não apenas como uma funcionária. Pensei nas implicações. Quero que as pessoas pensem que estamos envolvidos. Quero que as pessoas pensem que está sob a minha proteção, de uma forma significativa. Se a virem apenas como mais uma assessora, estará vulnerável. Se a virem como algo mais pessoal, então também me verão como vulnerável. Ele parou, deixando-me completar o pensamento. Então, atacar-te torna-se atacar-me diretamente. Exatamente. Era estratégico. Eu entendi isso. Mas havia algo na maneira como ele olhava para mim que sugeria que não era totalmente calculado. Por outro lado, talvez eu estivesse a interpretar demais seus intensos olhos cinzentos e palavras cuidadosamente escolhidas. Como isso funcionaria na prática? Perguntei. Jantares, eventos, sermos vistos juntos em contextos que sugerem intimidade. Não fabricada, mas sugestiva. Ele fez uma pausa. Preciso que te sintas confortável com esse nível de visibilidade. Passei 9 anos a evitar a visibilidade. Eu sei, e é por isso que estou a perguntar em vez de presumir. A consideração no seu tom e a forma como continuava a dar-me opções, mesmo sabendo que era necessário por razões estratégicas, fez-me sentir calor por dentro. Esse calor era perigoso. É perigoso começar a sentir algo, além do respeito profissional, por um homem que opera nas sombras e controla através de movimentos calculados. Eu vou dar um jeito, disse finalmente. Embora deva avisar que minhas habilidades sociais estão enferrujadas por anos de inatividade.
O seu riso foi inesperado e genuíno. Eu vi você lidar com Morozov e Victor na mesma semana. Acho que você vai se sair bem. O resto daquela semana se transformou num curso intensivo sobre visibilidade. Dmitry me orientou pelo cenário social da nossa organização e seus aliados. Quem era importante? Quem era perigoso? Em quem se podia confiar, embora dentro de limites cuidadosamente definidos? Vitali me treinou em protocolos de segurança até que eu fosse capaz de identificar ameaças e planejar estratégias de saída sem pensar. Maxim também estava sempre por perto, não a pairar, mas disponível para verificar o meu progresso e responder a perguntas que eu tinha medo de fazer há anos. Ocasionalmente, ele partilhava observações que revelavam profundidades que eu nunca suspeitara. Tu estudaste economia, disse eu uma noite, enquanto revíamos relatórios financeiros no escritório dele. A maior parte do edifício estava vazio há horas, mas nós tínhamos caído num padrão de trabalhar até tarde, uma vez que o caos do dia finalmente se acalmara. Bolsa integral do MIT? Ele não tirou os olhos da planilha que estava em notar. Ele decepcionou muito o meu pai ao escolher os negócios em vez da tradição familiar do direito. O teu pai era advogado, na verdade, promotor público. Ele era muito apaixonado pela justiça. O sorriso de Maxim era amargo. Ele teria ficado horrorizado com o que eu me tornei. Essa foi a informação mais pessoal que ele já havia compartilhado, e eu me vi ansiosa por saber mais. O que aconteceu com ele? Ele morreu quando eu tinha 23 anos. Oficialmente foi um ataque cardíaco, embora eu sempre tenha suspeitado que o estresse de descobrir os verdadeiros interesses comerciais do filho tenha contribuído para isso. A culpa em sua voz era sutil, mas inconfundível. Abaixei a caneta. Você acha que ele sabia? Acho que ele suspeitava, mas preferiu não descobrir com certeza. Era mais fácil do que enfrentar o fato de que o seu filho estava a construir um império exatamente nas sombras contra as quais ele passou a sua carreira a lutar. Maxim finalmente olhou para cima e encontrou o meu olhar. Todos nós temos preços a pagar pelas nossas escolhas, Lissa. O meu é morrer, desapontado comigo. E contigo. Eu carrego esse desapontamento, sabendo que tudo o que construí e tudo o que me tornei teria partido o seu coração. Fiquei surpreendida com a vulnerabilidade da sua admissão. Este não era o chefe da máfia frio e calculista que todos temiam. Era um homem que tinha escolhido o poder em vez da aprovação e ainda sentia o peso dessa escolha. "Por que estás a contar-me isto?" perguntei suavemente. "Porque deves saber para quem estás a trabalhar. Não apenas a figura pública ou empresarial, mas a pessoa." Ele recostou-se, a sua máscara cuidadosamente controlada voltando ao lugar. "Estás a confiar-me o teu futuro. É justo que eu te confie o meu passado." Algo mudou entre nós naquele momento. Uma fronteira que não existia antes foi ultrapassada. Não éramos apenas empregador e empregada. Não mais. Éramos duas pessoas que se escolheram num mundo que não incentivava a confiança. E essa escolha exigia honestidade. "Obrigada", disse eu, com mais sinceridade do que ele provavelmente percebeu. "Por quê?" "Por me ver. Durante 9 anos eu tinha sido invisível por necessidade. Agora sou vista, e isso é assustador e libertador na mesma medida." A expressão de Maxim suavizou-se. "Você sempre foi visível para mim, Lissa. Eu simplesmente não podia fazer nada a respeito até que fosse a hora certa." A admissão fez com que um calor se espalhasse pelo meu peito. Era perigoso e bem-vindo. Levantei-me precisando de distância para processar as implicações. Eu deveria ir. Tenho uma reunião cedo amanhã com o Victor sobre a iniciativa do bairro. Como está a correr? Ele detesta receber sugestões minhas, mas é profissional o suficiente para implementar a estratégia corretamente. Juntei os meus materiais. Se a análise estiver correta, veremos resultados dentro de um mês. Vai estar, a certeza dele era absoluta. Não se pode cometer erros com dados. Quando me dirigi para a porta, a voz dele me deteve. "Larissa." Eu me virei. "Não está mais sozinha nisto. Aconteça o que acontecer, quaisquer que sejam os desafios que enfrente, agora tem apoio. Lembre-se disso." A promessa penetrou nos meus ossos como calor após o frio. Acenei com a cabeça, incapaz de confiar na minha voz, e saí antes que pudesse dizer algo de que me arrependesse. A descida de elevador me deu tempo para processar as coisas. Estava a apaixonar-me por ele, percebi, com uma mistura de horror e inevitabilidade.
Estava a apaixonar-me por um homem que operava nas sombras e tinha construído um império com base em violência calculada e manipulação estratégica. Ele era um homem que realmente me via de uma forma que ninguém jamais tinha visto. Era a pior complicação possível e eu não conseguia parar. 3 semanas depois de assumir a minha nova função, a primeira crise real aconteceu. Eu estava no escritório de Maxim a rever os resultados preliminares da iniciativa do bairro, quando Dmitry entrou sem bater. O seu rosto normalmente composto estava tenso. Temos um problema, disse ele, já se dirigindo ao monitor de segurança na parede. Uma das nossas remessas foi interceptada. Produtos no valor de 30 milhões de libras desapareceram. A expressão de Maxim não mudou, mas eu podia sentir a temperatura da sala na baixar. Onde? Na autoridade portuária. Alguém lhes tinha dado a dica sobre o contentor exato e o horário. Dmitry abriu as imagens de segurança, que mostravam agentes federais a invadir o nosso armazém. Não tinha sido aleatório. Alguém de dentro lhes tinha dado todas as informações de que precisavam. A minha mente já estava a pensar nas possibilidades. Mudanças recentes de pessoal, padrões de comportamento incomuns e qualquer pessoa com acesso e motivação para atrair a organização. Mas as palavras seguintes de Maxim pararam-me no meu caminho. Fechem o edifício. Ninguém sai até identificarmos a fuga. Maxim, comecei, mas ele interrompeu-me com um olhar. São 30 milhões em perdas e uma investigação federal que pode desvendar anos de cobertura cuidadosamente mantida. Alguém nesta organização traiu-nos. Vamos encontrá-lo. Vamos fazer dele um exemplo. Caso contrário, isto acontecerá novamente. A frieza definitiva em sua voz me lembrou com força quem ele era e o mundo em que eu havia escolhido entrar. Esta não era uma crise corporativa a ser gerenciada com políticas de RH e relações públicas cuidadosas. Era uma questão de sobrevivência através do medo e do controle absoluto. Preciso que todos que tiveram acesso às informações dessa remessa estejam na sala de conferências em 20 minutos. Continuou Maxim, seu tom deixando claro que se tratava de uma ordem. Dmitry, traga os ficheiros de todo o pessoal envolvido na operação. Enquanto Dmitry saía para cumprir as ordens, fiquei ali, a processar as implicações. Vais interrogá-los. Vou encontrar o traidor. E depois, precisava de o ouvir dizer isso. Eu precisava de entender exatamente do que eu fazia parte. Maxim encontrou o meu olhar diretamente. Então vou garantir que eles nunca mais traiam ninguém. Este é o mundo em que operamos. Lisa, a traição tem consequências. Às vezes, consequências letais. Ele não vacilou ao admitir isso. Isso vai ser um problema para ti? Deveria ter sido. Todos os meus instintos, cultivados ao longo de anos a tentar manter alguma distância moral deste negócio, gritavam que deveria ser. Mas pensei nos 30 milhões de libras em perdas, na investigação federal, que poderia derrubar toda a organização e todos que dependiam do império de Maxim para o seu sustento. Não, disse calmamente. Mas quero estar presente quando os interrogar. A surpresa passou pelo seu rosto. Por quê? Porque passei 9 anos a observar essas pessoas. Posso notar coisas que você não percebe. Ele me estudou por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, mas Lisa, isso não vai ser agradável. Eu não achei que seria. A sala de conferências já estava a encher-se quando chegamos, com uma tensão palpável no ar, enquanto as pessoas tentavam entender por que tinham sido convocadas. Vitali ficava de guarda na porta, deixando claro que sair não era uma opção. Maxim assumiu a sua posição à cabeceira da mesa e eu sentei-me ao lado dele, profundamente consciente de todos os olhos que acompanhavam a minha presença. Isto era diferente das reuniões estratégicas. Isto era um julgamento, e eu estava publicamente alinhada com o juiz. Há 3 horas, começou Maxim. Só lá, moço. Você por semanal, com a sua voz transmitindo aquela calma perigosa que eu aprendi a reconhecer. Uma operação federal apreendeu um dos nossos carregamentos mais valiosos. Alguém nesta sala forneceu a informação que tornou essa operação possível. As negações vieram imediatamente, um coro de protestos e choque. Mas eu observava os rostos, procurando os sinais que aprendi a identificar ao longo de anos de observação. A maioria das pessoas parecia genuinamente confusa ou zangada. Algumas pareciam nervosas, mas isso poderia ser por medo de serem falsamente acusadas. Então eu vi. Mikhail Petrov, um dos coordenadores de logística, não parecia confuso
irritado ou particularmente nervoso. Ele parecia resignado. Mal, eu disse baixinho, interrompendo a declaração veemente de lealdade de alguém. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Melly encontraram os meus e vi a confirmação neles antes que ele desviasse o olhar. Tem enviado informações para o FBI, continuei, mantendo a voz calma. Não apenas sobre esta remessa. Tem fornecido detalhes a eles há pelo menos 6 meses. Larissa, Dmitri começou, mas Maxim levantou a mão para pedir silêncio. Como sabe? Maxim perguntou-me, sem tirar os olhos do homem. Ele tem chegado cedo e ficado até tarde, mas a sua produção no trabalho não aumentou proporcionalmente. Alguém revisou os registros do seu computador. Eles encontrariam comunicações encriptadas disfarçadas de e-mails pessoais. Fiz uma pausa, lembrando-me de um detalhe de 3 semanas atrás. As contas médicas da sua filha tinham sido pagas repentinamente no mês passado. Ele não teria condições financeiras para isso com o seu salário. Ele afundou-se na cadeira, sem forças para lutar. Ela está a morrer, disse ele, com a voz embargada. A minha menina está a morrer, disse ele, e eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento. Eles aproximaram-se de mim e ofereceram-se para cobrir todas as despesas se eu lhes fornecesse informações. A sala explodiu com vozes iradas, mas eu continuei a observar Mal. Ele não estava a mentir. O desespero nos seus olhos era genuíno. Ele tinha feito uma escolha que nenhum pai deveria ter de fazer: trair o seu empregador ou ver a sua filha morrer. Moshin levantou-se e contornou a mesa com uma graciosidade predatória. Todos saíram, exceto Malo, Dmitri e Lissa. A sala esvaziou-se rapidamente. As pessoas estavam ansiosas por escapar à atenção. Quando ficamos sozinhos, Maxim colocou-se atrás da cadeira de Malo, com as mãos apoiadas no encosto. Era um gesto que parecia quase casual, mas que irradiava ameaça. Quanto lhes deu? Perguntou Maxim. Tudo o que pediram, admitiu Mali com voz oca. Horários de remessas, localização de armazéns, informações sobre o pessoal. Sinto muito, Sr. Petrov. Sinto muito, mas a minha filha, a sua filha, está viva porque traiu todos nesta organização. A voz de Maxim era fria. 30 milhões em perdas. Uma investigação federal que levará anos para ser concluída. Dezenas de pessoas cuja subsistência está agora em risco por causa da sua escolha. Eu sei, respondeu ele. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mikhail. Eu sei o que fiz, continuou ele, mas ela tem apenas 8 anos e estava a morrer. O que teria feito? A pergunta pairou no ar, brutal na sua honestidade. Viu o maxilar de Maxim apertar-se e o conflito nos seus olhos. Ele compreendia a escolha impossível, mas isso não mudava a realidade da traição. Dmitri, disse Maxim baixinho, quanto teria custado o tratamento da filha de Merlin? Dmitri abriu os ficheiros no seu tablet. Aproximadamente 400 mil, com base nos registros hospitalares que temos. Teríamos coberto os custos se ele tivesse pedido. A palavra causou um choque na sala. Eu sabia que Maxim tinha um fundo para emergências dos funcionários, mas não sabia que se estendia a tratamentos médicos caros. Meili olhou para cima, com uma expressão de angústia no rosto. Eu não sabia. Pensei que tinha medo de pedir, porque presumiu que diríamos não. Maxim dirigiu-se às janelas e olhou para a cidade. Viu-nos como monstros que não ajudariam uma criança moribunda. Em vez de pedir ajuda ao seu empregador, traiu todos que confiavam em si. Desculpe, repetiu Mali, mas as palavras eram vazias. Desculpe não desfaria o dano. Maxi ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a sua voz tinha um peso que me apertou o peito. A sua filha está viva por causa da sua escolha. Isso é importante. Mas a perda de 30 milhões também é importante. E criar um precedente para permitir a traição é o mais importante de tudo. Eu entendo. A voz de Mali era quase inaudível. Faça o que precisa fazer. Observei o reflexo de Maxim na janela e vi o conflito estampado em seu rosto. Ele era um homem que controlava um império através de autoridade absoluta, e essa autoridade exigia consequências severas para a traição. Mas ele também era um homem que acabara de descobrir que um funcionário havia escolhido a traição em vez de pedir ajuda. Lissa, disse ele sem se virar. Sua opinião? A pergunta me pegou de surpresa. Este era o mundo dele, a decisão dele. Por que perguntar-me?
Mas olhando para a postura derrotada de Male na foto de casamento, que aparecia na sua carteira sobre a mesa, eu entendi. Maxine estava a perguntar por que precisava de alguém para lembrá-lo do custo da misericórdia e do preço do poder absoluto. Ele fez uma escolha terrível, eu disse com cuidado. Mas ele a fez porque acreditava que pedir ajuda seria pior do que traição. Isso é tanto um fracasso da organização quanto dele. Dmitri parecia chocado, mas Maxim acenou lentamente com a cabeça. Continue. Ele precisa enfrentar as consequências. Todos precisam ver que a traição não é tolerada. No entanto, matá-lo ou fazê-lo desaparecer passa a mensagem de que somos exatamente o que ele temia. Monstros que valorizam o dinheiro acima da vida humana. Monstros que valorizam o dinheiro acima da vida humana. Isso reforçaria a cultura que o levou a escolher a traição em vez de pedir ajuda. Estás a sugerir misericórdia. O tom de Maxim era indecifrável. Estou a sugerir uma estratégia. Sim, ele causou perdas enormes, mas estas podem ser recuperadas. O que não pode ser recuperado é a mensagem que envias a todos os outros funcionários que um dia poderão enfrentar uma escolha impossível. Maxim afastou-se da janela. Os seus olhos cinzentos encontraram os meus com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Que mensagem quer que eu envie? Que cuidamos dos nossos, mesmo quando cometem erros que nos custam caro. Olhei para ele. Ele violou a confiança. Isso tem um preço, mas a sua vida não tem de ser o preço. O silêncio prolongou-se tanto que me perguntei se teria ido longe demais. Então Maxim falou, com uma voz que transmitia autoridade absoluta. Mikhail, está despedido, com efeito imediato. Vai reembolsar os $400.000 que lhe teríamos dado para o tratamento da sua filha através de pagamentos estruturados ao longo dos próximos 20 anos. Também nos fornecerá informações detalhadas sobre os seus contactos no FBI, todas as comunicações e todas as informações que partilhou. Meili olhou para cima, com esperança e confusão a disputarem-se em seu rosto. Eu não estou. Não vais morrer hoje, concluiu Maxim. Mas não vais trabalhar mais nesta cidade. Vou arranjar um cargo para ti noutro estado, longe das nossas operações e dos contactos do FBI que te recrutaram. Vais recomeçar e passar as próximas 2 décadas a pagar o que nos custaste. Obrigado, o homem exalou. Obrigado, Sr. Petrov. Não me agradeça. Agradeça a Alissa. O olhar de Maxim voltou-se para mim. Ela tinha me lembrado que a misericórdia podia ser uma jogada estratégica. Saia da minha frente antes que eu mude de ideias. Depois de Mikoel ter sido escoltado para fora por Vitali, fiquei sozinha com Maxim e Dmitri na sala de conferências. A tensão era palpável. Acabaste de mostrar fraqueza, disse Dmitri com cuidado. As pessoas vão ver isso. As pessoas vão ver que Lissa Konstantin tem influência, corrigiu Maxim, usando o meu novo nome pela primeira vez. Eu o tinha mudado legalmente na semana anterior, mais uma camada de visibilidade na minha transformação. Elas vão ver que o julgamento dela afeta as minhas decisões. Isso a torna mais valiosa e mais perigosa de se contrariar. A compreensão surgiu. A misericórdia não era apenas misericórdia. Era outra jogada estratégica. Desta vez, era para elevar a minha posição aos olhos da organização. Planeaste isto? Disse eu com as peças a encaixarem-se. Sabias que eu iria defender uma abordagem diferente? Esperava que sim. Não sabia. Maxim levantou-se e dirigiu-se para a porta. Mas fico feliz por teres feito isso. Às vezes, preciso lembrar que o poder nem sempre requer severidade. Depois que ele saiu, Dmitri permaneceu, estudando-me com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O que foi? Perguntei finalmente. Você está a mudá-lo, disse ele simplesmente. Em 10 anos, nunca vi Maxim mostrar esse tipo de moderação. Ele teria feito de Mikhail um exemplo e enviado uma mensagem sobre traição. Mas você deu-lhe permissão para ser misericordioso. Eu apenas ofereci outra perspectiva. Não, Dmitri abanou a cabeça. Ofereceste-lhe algo que ele nunca teve antes. Alguém que vê os 2 lados do seu caráter e valoriza ambos. Isso é perigoso à sua maneira. Como assim? Perguntei. Porque isso torna-o humano, e os humanos têm fraquezas que os monstros não têm. Essas palavras ficaram comigo quando voltei para o meu apartamento naquela noite. A equipe de segurança estava lá, invisível, mas presente.
Uma lembrança gritante de como a minha vida tinha mudado em apenas algumas semanas. Hoje, eu tinha influenciado uma decisão importante, falado em uma crise e moldado o resultado. Deveria ter me sentido empoderada. Em vez disso, senti o peso disso. Eu era responsável pelas consequências das minhas ações, que agora se estendiam além da minha própria vida. O meu telefone vibrou. Maxim, obrigado por hoje. Tiveste razão, respondi. Estavas a testar-me? A resposta dele veio rapidamente, como sempre, mas também parecia genuinamente conflituosa. O teu conselho foi importante. Se eu tivesse defendido a severidade, estaríamos a ter uma conversa muito diferente sobre quem tu és e se eu estava errado em confiar em ti. A honestidade dele era preocupante. Cada escolha que eu fazia agora era avaliada e medida em relação ao que ele precisava de mim. Era exaustivo e estimulante na mesma medida. Pelo que vale a pena, escrevi. Eu não estava a fazer política. Eu acreditava genuinamente que Mercy era a melhor escolha. Eu sei, é por isso que funcionou. Coloquei o telefone de lado e fui até a janela para olhar para a cidade que Maxim controlava parcialmente. Em algum lugar entre aquelas luzes, um homem estava a fazer as malas para partir. A sua vida tinha sido fundamentalmente alterada por uma escolha que ele fez em desespero. Noutro lugar, agentes federais tentavam salvar uma investigação que eu acabara de ajudar a sabotar. E ali estava eu, Lisa Constantine, ex-secretária invisível, agora uma voz que moldava decisões nas sombras. A transformação estava completa. A questão era se eu conseguiria viver com quem estava a me tornar. O meu telefone vibrou novamente. Jantar amanhã. Devemos discutir a próxima fase da iniciativa do bairro, entre outras coisas. Outras coisas. Essas duas palavras tinham peso. Implicações. Eu sabia que deveria ser cautelosa e manter uma distância profissional, mas estava a tornar-se cada vez mais difícil quando cada interação com Maxim me puxava mais profundamente para algo que eu não conseguia definir, mas parecia não conseguir resistir. Jantar parece ótimo, respondi. A resposta dele foi simples. Ótimo. Passo a recolher-te às 7. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, vi o meu reflexo no espelho. O mesmo rosto, mas olhos diferentes. Olhos que tinham testemunhado um homem a escolher entre misericórdia e mensagem. Olhos que tinham falado, sabendo das consequências. Olhos que tinham deixado de ser invisíveis e começado a ser vistos. Agora não havia volta a dar. Eu só podia seguir em frente para o que quer que viesse a seguir. Qualquer que fosse a transformação que ainda me esperava. A secretária tinha desaparecido. Alguém novo estava a surgir em seu lugar. Deus me ajude. Eu estava curiosa para ver em quem ela se tornaria. O jantar transformou-se em mais do que uma discussão estratégica. Na verdade, transformou-se na primeira conversa honesta que Maxime e eu tivemos fora de um contexto de negócios ou de um momento de crise. Encontramo-nos num restaurante privado de propriedade de Maxime, o tipo de lugar onde pessoas poderosas discutem assuntos que não podem correr o risco de serem ouvidos. Mas, em vez de falarmos sobre territórios ou organizações, falamos sobre nós mesmos, as escolhas que fizemos, os preços que pagamos e as pessoas em que nos tornamos. Nunca quis esta vida, admitiu Maxime enquanto bebíamos um vinho que provavelmente custou mais do que o meu antigo salário mensal. Quando era jovem, queria ensinar economia. Estupidamente idealista, eu sei. O que mudou? O meu pai morreu devendo dinheiro a pessoas que não perdoam dívidas. Eu podia pagá-las com dinheiro que não tinha ou com serviços que podia prestar. Ele girou o copo de vinho, observando a luz refletir nele. Eu era bom nisso, muito bom. Quando eu poderia ter ido embora, já tinha construído algo grande demais para abandonar. Pensei nisso. Como todos fazemos escolhas que parecem temporárias, mas então um dia acordamos e descobrimos que são permanentes. Arrepende-te? Alguns dias os seus olhos encontravam os meus. Menos desde que começaste a trabalhar comigo. A sua admissão enviou-me uma sensação de calor que nada tinha a ver com o vinho. Por quê? Porque vês quem eu sou e quem eu poderia ter sido. Não recuás perante o primeiro nem lamentas o segundo. Apenas aceitas tudo. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Fazes ideia de como isso é raro? Na verdade, fazia. Passei anos a observar pessoas a mentirem umas às outras e a si mesmas. A autenticidade é o bem mais raro neste mundo. Compreendo fazer escolhas impossíveis,
disse baixinho. Passei 9 anos a fazê-las. Ficar ou partir, falar ou ficar em silêncio, manter a distância ou envolver-me. Cada escolha tem um custo. Agora fiz a minha escolha. Estou totalmente aqui. Para o bem ou para o mal, encontrei o seu olhar. Isso assusta-me. Ótimo. O seu sorriso era leve, mas genuíno. O medo mantém-te cautelosa. Neste mundo, ser cautelosa mantém-te viva, Lissa. Depois disso, a conversa mudou, tornando-se mais leve. Descobrimos um gosto comum por livros, discutimos amigavelmente sobre filmes e encontramos pontos em comum nas nossas opiniões sobre a política educacional. Era surreal estar sentada com um homem que controlava um império criminoso através de violência calculada e discutir se as escolas precisavam de mais financiamento para as artes. Mas essa era a complexidade de Maxim. Percebi que ele não era apenas uma coisa. Ele era implacável e atencioso, perigoso e gentil, calculista, mas surpreendentemente sincero. Aceitar todas essas facetas foi o que me atraiu a ele, apesar de todas as razões lógicas para manter distância. Estávamos a tomar café quando o telemóvel dele tocou. Maxim olhou para ele e vi a sua expressão mudar quando algo sombrio passou pelos seus olhos. "O que é?" perguntei. "Morozov." Ele pousou o telemóvel com cuidado. "Ele está a solicitar uma reunião de emergência em território neutro amanhã." O meu estômago apertou. Sobre o quê? Ele não especificou, mas reuniões de emergência nunca são boas notícias. Dirigimos de volta para o meu prédio em um silêncio tenso, ambos processando as possibilidades. Na minha porta, Maxim gentilmente pegou a minha mão. "O que quer que aconteça amanhã, preciso de você lá", disse ele. "A sua perspectiva pode ser crucial." "Claro." Ele hesitou, depois inclinou-se e deu-me um breve beijo na testa. Foi um gesto terno e protetor que fez com que uma descarga elétrica percorresse todo o meu corpo. "Descansa um pouco", murmurou ele. "Amanhã pode ser complicado." Depois de ele sair, fiquei parada no meu apartamento vazio, os dedos tocando o local onde ele me beijara, imaginando quando exatamente eu tinha cruzado a linha entre ser uma consultora profissional e algo muito mais perigoso. No dia seguinte, chegamos ao local neutro do encontro, uma sala de conferências de um hotel de luxo, e encontramos Moraz já à nossa espera com um acompanhante inesperado, um procurador federal que reconhecia das notícias sobre casos de crime organizado. "Maxim Lissa", disse Morozov com um tom falsamente jovial. "Obrigado por ter vindo em tão curto prazo." A expressão de Maxim permaneceu neutra, mas senti-o tenso ao meu lado. "O que é isto, Leonid?" "Isto sou eu a ser generoso." Moraz apontou para o procurador. "O agente Harrison tem algumas informações que você achará interessantes sobre os seus recentes problemas de envio." A minha mente disparou. O homem já nos tinha dado as informações de contato do FBI. O que mais poderia haver? O agente Harrison tirou uma pasta e deslizou-a pela mesa. "Estamos a investigar a sua organização há 3 anos, Sr. Petrol", começou ele, "construindo um caso que teria desmantelado tudo. Então, de repente, a nossa melhor fonte de informação desapareceu e voltamos ao ponto de partida." "Trágico", disse Maxim secamente. "De facto. Mas durante a nossa investigação, acumulamos provas substanciais, suficientes para processar não só o senhor, mas todos na sua organização." O sorriso de Harrison era frio. Isso incluía novos funcionários que recentemente se tornaram mais visíveis. A ameaça era clara e dirigida a mim. Mantive a minha expressão cuidadosamente neutra, embora pudesse sentir o medo a apertar-me o estômago. No entanto, Morozov interrompeu. "O agente Harrison e eu chegamos a um acordo. Ele fará estas provas desaparecerem, juntamente com toda a investigação, em troca de algumas pequenas considerações." "Diga quais", disse Maxim, com uma voz perigosamente calma. "A zona ribeirinha, naturalmente. O nosso acordo original foi anulado quando deixaste Mali viver em vez de fazer dele um exemplo." O sorriso de Morozov alargou-se perante esse tipo de fraqueza. "Sugere que os termos devem ser renegociados e que Lissa deve vir comigo, não como uma transferência de funcionária desta vez, mas como garantia. Podes manter a tua organização. Eu ficarei com a zona portuária e tu garantirás que não agirás contra mim, porque estarei a proteger algo que tu valorizas." A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir a fúria de Maxim, mal contida, como uma força física. Este era o verdadeiro teste.
Percebi que Morozov estava a apostar que eu me tinha tornado valiosa o suficiente para Maxim, a ponto de ele trocar tudo para me manter em segurança. Não, disse Maxim com uma única palavra absoluta. Não, Morozov ergueu as sobrancelhas. Estás disposto a deixar toda a tua organização entrar em colapso? Estás a deixar que todos os que dependem de ti enfrentem um processo federal por causa de uma secretária. Ela não é uma secretária. A mão de Maxime encontrou a minha debaixo da mesa e apertou-a suavemente. Ela não é negociável, nem agora, nem nunca. Que comovente. A expressão de Morozov endureceu. Mas impraticável. O agente Harrison tem provas suficientes para destruí-lo. A menos que concorde com os meus termos até esta hora na próxima semana, estará sob custódia federal. Eu permaneci em silêncio durante toda essa conversa, observando os dois homens enquanto analisavam a situação. Agora, inclinei-me ligeiramente para a frente. Agente Harrison, disse eu, minha voz ecoando pela mesa. Qual é o seu preço? Ele piscou, claramente sem esperar que eu me dirigisse diretamente a ele. Desculpe, Morozov não tem autoridade para negociar em nome do FBI. Tem? Então, qual é o seu preço real para fazer essas provas desaparecerem? Harrison mexeu-se desconfortável. Não sei o que está a insinuar. Estou a insinuar que é tão corrupto quanto as pessoas que investiga. Caso contrário, não estaria a negociar com criminosos conhecidos. Tirei o meu telemóvel, fingindo verificar algo. Estou curioso para saber o que os seus superiores pensariam se soubessem desta reunião. Está a ameaçar-me? O plano de Morozov só funciona se estiver disposto a destruir provas, mas fazer isso é um crime federal que acabaria com a sua carreira e provavelmente o levaria à prisão. Sorri ligeiramente. Então, ou estás aqui a título oficial, a recolher provas dos nossos crimes, ou estás aqui para cometer um tu mesmo. Qual das duas opções é? O silêncio que se seguiu foi eletrizante. Eu tinha chamado o seu blefe e exposto a fraqueza fundamental na estratégia de Morozov. Harrison não poderia realmente fazer as provas desaparecerem sem arriscar tudo. És mais inteligente do que pareces, disse Harrison, finalmente levantando-se. Esta reunião nunca aconteceu. Ele saiu e a expressão confiante de Morozov desmoronou em fúria. Isso foi um erro, Lisa. Será? Apesar do meu coração acelerado, mantive a voz calma. Do meu ponto de vista, parece que você acabou de mostrar que não tem nada a oferecer além de ameaças vazias. A sua aliança com Harrison era baseada em corrupção mútua, mas ele não é tolo o suficiente para realmente levar isso adiante. As mãos de Morozov apertaram a mesa. Acha que ganhou? Acho que exagerou. Levantei-me e Maxim levantou-se ao meu lado. Você presumiu que eu seria uma fraqueza que poderia explorar, mas fui eu quem percebeu a sua estratégia. Enquanto caminhávamos em direção à porta, Morozov gritou. Isto não acabou, Petrov. Não podes protegê-la para sempre. Maxim virou-se e a expressão em seu rosto era mortal. Observa-me. No carro, depois disso, finalmente me permiti tremer. Moshin puxou-me para o seu lado, com o braço firme e quente em torno dos meus ombros. Isso foi incrivelmente perigoso, disse ele suavemente. Eu sei. E brilhante. Olhei para ele. Não podia deixá-lo usar-me contra ti, contra todos que dependem desta organização. Tu protegeste-nos. A mão dele subiu para acariciar suavemente o meu rosto. Tu não precisavas fazer isso. Podias ter ficado em silêncio. Deixar-me negociar. Mas eu não queria. Eu queria lutar. Vi uma vulnerabilidade na expressão dele que nunca tinha visto antes. Eu teria dado a ele a orla marítima. Eu teria dado a ele tudo, se necessário, para manter-te em segurança. Admitir isso fez meu peito apertar. Maxim, preciso que você entenda uma coisa. O polegar dele traçou-me amassando o rosto. Você deixou de ser um ativo estratégico há semanas. Você é... Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Você é minha de maneiras que não têm nada a ver com negócios ou proteção. O que você está a dizer? Estou me apaixonando por você, Lisa. Estou desde o momento em que você enfrentou Morozov naquela primeira reunião. Provavelmente até antes disso. O seu sorriso era leve, quase tímido. Se tivesses querido partir hoje e escolhido a oferta dele, isso teria me destruído de uma forma que perder a organização nunca poderia. Eu deveria ter ficado aterrorizada com a intensidade das suas palavras e a forma como elas refletiam os meus próprios sentimentos crescentes. Em vez disso, senti algo se encaixar no lugar.
Uma verdade fundamental que eu vinha evitando. Também estou a apaixonar-me por ti, admiti. Provavelmente é a pior ideia possível. Definitivamente a pior ideia possível. A testa dele repousava contra a minha, mas construía um império com base em más ideias. O que é mais uma? Quando ele me beijou, não foi de forma gentil ou hesitante. Foi o culminar de semanas de tensão e negação. Beijei-o de volta com igual intensidade, colocando nisso tudo o que eu tinha medo de reconhecer. O desejo, a conexão e a impossível constatação de que, em algum lugar da minha transformação de secretária invisível para parceira visível, eu me apaixonei por um homem que operava nas sombras. Nós nos separamos, ambos respirando com dificuldade. Sabiamente, o motorista levantou a tela de privacidade. Devemos conversar sobre isso, eu disse, tentando encontrar lógica no caos. Devemos, concordou Maxine. Mas não esta noite. Esta noite só quero saber que está segura, que ambos estamos seguros. Ele levou-me à casa, mas não se foi embora, acompanhando-me até ao meu apartamento com o pretexto de verificar a segurança. Uma vez lá dentro, porém, ele puxou-me para perto novamente e conversar tornou-se a última coisa em nossas mentes. Mais tarde, enquanto estávamos deitados juntos na minha cama e as luzes da cidade pintavam padrões sobre nós, Maxime traçou círculos preguiçosos no meu ombro. "O que acontece agora?" perguntei baixinho. "Agora descobrimos o que é isto, o que somos." A sua voz ressoou no seu peito. "Agora navegamos como parceiros em todos os sentidos, não apenas profissionalmente. Moraz não vai desistir, mas agora ele mostrou as suas cartas. Conhecemos as suas estratégias e fraquezas. Mais importante ainda, ele sabe que não és uma arma que ele pode usar contra mim. És minha igual nisto, Lissa. És minha parceira. Parceira." A palavra carregava peso e promessa e reconhecia tudo o que eu me tinha tornado. "Gosto do som disso", admiti. "Ótimo, porque vou ficar contigo." O seu braço apertou-me com mais força. "Para sempre, se me deixares." Para sempre era muito tempo num mundo tão perigoso como o nosso. Mas, deitada ali, na segurança dos seus braços, dei por mim a querer acreditar que era possível. A semana seguinte estabeleceu um novo ritmo. Publicamente, Maxime e eu mantínhamos uma distância profissional, mas, em privado, estávamos a construir algo que nenhum de nós esperava. Uma relação genuína baseada na confiança, honestidade e respeito mútuo. A iniciativa de vizinhança que eu tinha concebido teve um sucesso além das projeções. Com 3 territórios pacificamente integrados na nossa rede de proteção, Victor admitiu com relutância que eu talvez soubesse do que estava a falar. Dmitri começou a consultar-me sobre decisões estratégicas sem esperar pela opinião de Maxime. Eu já não era apenas a conselheira de Maxime. Tinha me tornado parte integrante da liderança da organização. Era alguém cuja opinião moldava a política e a direção. A invisibilidade que eu tinha cultivado durante anos foi completamente substituída por uma visibilidade que eu estava a aprender a usar estrategicamente. 6 meses após a reunião em que Maxime me nomeou pela primeira vez como seu preço, Morazev solicitou outra negociação. Desta vez, não fiquei surpreendida quando Mohsin me pediu para me juntar a ele. Encontramo-nos no mesmo clube onde o nosso acordo original tinha sido finalizado, mas a dinâmica tinha mudado fundamentalmente. Entrei não como propriedade a ser negociada, mas como parceira reconhecida de Maxime, sua igual em todos os aspectos que importavam. Larissa. Morozov cumprimentou-me com respeito relutante. "Você parece bem, até poderosa." "Obrigada." Ele virou-se para Maxime. "Estou aqui para propor uma trégua. O nosso conflito está a custar desnecessariamente às nossas organizações. Estou preparado para reconhecer formalmente as divisões territoriais atuais e cessar as tentativas de minar as suas operações. Em troca, Maxime pediu paz e, eventualmente, cooperação em assuntos de interesse mútuo." O olhar de Morozov voltou-se para mim. "Subestimei-te, Lissa. Pensei que fosses um peão. Estava errado." "Sim", concordei simplesmente. "Estavas." "Então, deixa-me perguntar-te diretamente. O que seria necessário para considerares formar uma aliança com a nossa organização? Não uma fusão, mas uma cooperação genuína." Olhei para Maxime, vendo a pergunta nos seus olhos. Estaria confortável em assumir a liderança nisto? Acenei ligeiramente com a cabeça. "Transparência", disse a Morazev.
Chega de jogos, chega de tentativas de manipulação. Se vamos trabalhar juntos, a nossa relação deve basear-se numa avaliação honesta dos nossos interesses mútuos, não em estratégias destinadas a explorar fraquezas. Feito. Morazev estendeu a mão para mim, não para Maxim. Parceiros. Apertei a mão dele, sentindo o significado do momento. Quando saímos do clube naquela noite, Maxim puxou-me para perto e disse: Parceiros, sabes o que acabaste de fazer? Negociaste uma trégua, estabelecias-te como uma força por direito próprio, não como minha assessora ou minha parceira, mas como Lisa Constantine, alguém que toma decisões que moldam o mundo de forma independente. A verdade disso penetrou nos meus ossos. Eu tinha completado uma transformação que nunca poderia ter imaginado quando aceitei aquele emprego de secretária, 9 anos atrás. De mobília invisível a poder visível. De alguém que documentava decisões para alguém que as tomava. Como te sentes em relação a isso? Perguntei. O sorriso de Maxim era genuíno e orgulhoso. Era como se eu tivesse feito a melhor troca da minha vida quando o escolhi. Mesmo que eu nunca tivesse sido realmente tua para trocar. Especialmente por causa disso, o seu beijo foi suave e cheio de promessas. Tu escolheste este caminho, escolheste-me, escolheste entrar no centro das atenções. Essa escolha fez toda a diferença. Percorremos a cidade em direção a um futuro que nenhum de nós podia prever totalmente. Era perigoso e complicado, certamente, mas também era construído sobre algo real. Reconhecimento mútuo, uma parceria honesta e o tipo de amor que surgiu de nos vermos verdadeiramente. Passei anos sendo invisível, sendo pequena e segura através da obscuridade. Agora, pelos padrões tradicionais, eu era visível, poderosa e profundamente insegura. Mas também estava totalmente viva de maneiras que nunca havia experimentado antes. A secretária se foi. Em seu lugar estava alguém novo, alguém que encontrou sua voz e seu poder ao ser corajosa o suficiente para entrar na luz.